Há mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não necessitam de salvação. Estamos no quarto domingo da Quaresma, tradicionalmente conhecido como o Domingo da Alegria, o Domingo Letare. É a grande alegria do coração de Deus é que seu Filho, que está caído no pecado, possa ser restituído em sua dignidade, possa recuperar o caminho da perfeição, o caminho da santidade. Hoje a Igreja nos presenteia nesta Santa Missa com o Evangelho, que é uma parábola, uma das parábolas da misericórdia do evangelista Lucas, conhecida como a parábola do filho pródigo. E nós temos alguns elementos que são dignos de reflexão para que possamos crescer no caminho de Deus, no caminho da santidade, no caminho da perfeição. Observemos que o primeiro elemento que é digno de uma reflexão é o fato daquele jovem, o mais jovem, o filho mais jovem, querer pedir a parte da sua herança. É como se ele tivesse morto o próprio pai. Pediu a parte da herança para viver como se o seu pai estivesse morto, porque naturalmente nós só temos direito à herança quando os pais já estão falecidos. Matar a Deus. Em muitas ocasiões nós queremos viver sem dar atenção a Jesus, sem dar atenção a Deus. É a grande questão que nós devemos nos colocar. Se realmente Deus ainda é uma referência para a nossa vida, para os nossos projetos. Nós pensamos em felicidade, em realizações, mas qual é o lugar de Deus mesmo na minha vida? Qual é o lugar que Deus ocupa na minha existência? Eu tenho matado a Deus? Deus ainda vive em mim? Deus está presente no meu coração? E um grande momento para a nossa reflexão, o segundo ponto, é nós pensarmos que nós realmente vivemos iludidos. A ilusão das riquezas, das comodidades. Aquele jovem, quando abdica do carinho do pai, da convivência familiar, ele experimenta momentos que ele imaginava ser de grandes felicidades. Quando tinha dinheiro, tinha amigos, os amigos estavam ali. Mas os seus amigos se evadem, desaparecem, quando ele não tem mais nada, quando ele está pobre. O que eu estou oferecendo a Deus? O que eu estou desejando? Eu amo a Deus gratuitamente, é a grande questão. As nossas relações são interesseiras, como era a relação desses outros amigos com o filho pródigo. Às vezes sempre queremos tirar vantagem em alguma coisa. O terceiro momento é essa passagem, quando o jovem experimenta a solidão, o sofrimento, a tristeza. Diz o Evangelho que ele caiu em si. O cair em si é o momento da iluminação, o momento em que a pessoa começa o seu caminho de retorno, o retorno a Deus. É reconsiderar os próprios erros, é aceitar, é reconhecer os próprios pecados, é chorar os pecados para voltar-se a Deus. Enquanto não cairmos em nós mesmos no exame de consciência profundo, enquanto não reconhecermos a nossa miséria humana, a morte que está em nós, porque nós nos esquecemos de Deus, da verdadeira vida, nós não poderemos ser felizes. Nós viveremos em grandes enganos, ilusões, erros. É um grande equívoco pensar a felicidade sem Deus ser o projeto da nossa própria existência. Quarto ponto, eu diria, é o nome equivocado da parábola. Nós enfatizamos o filho pródigo, mas realmente é a palavra do Pai misericordioso. Enquanto esse jovem virou as costas ao Pai, o que foi que o Pai lhe deu como retorno? O Pai lhe ofereceu o abraço, lhe ofereceu a festa, lhe ofereceu a acolhida. O mais importante, o preponderante em tudo isso,
é saber que Deus é maior, que o amor de Deus é muito maior do que nós mesmos, como diz São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é sempre muito maior do que o nosso pecado, mas infelizmente nós rotulamos as pessoas pelos erros. Nós somos capazes de ver a mudança, o brilho, a capacidade de mudar, o esforço de cada um de querer ser melhor a cada momento. Mas é importante dizer que o ser humano é muito maior, é muito mais que os próprios pecados. A miséria humana, o pecado, aquela ocasião em que a pessoa está na lama, isso não pode jamais definir o que é o ser humano, quem é a pessoa. As nossas atitudes é um grande questionamento. Elas demonstram o nosso incentivo aos outros enquanto estão no pecado, ou ajudam as pessoas a permanecer no fracasso, na queda, no anonimato. Precisamos ter olhos de Deus para ver o quanto as pessoas são capazes de mudar quando elas buscam o Senhor, quando elas estão na presença de Deus. O quinto ensinamento desta parábola é pensarmos no seguinte: nós somos filhos para sempre, ser filho para sempre. Aquele filho pródigo, aquele filho que saiu de casa, nunca deixou de ser filho. Mesmo distante do pai e no pecado, sempre ele foi filho, sempre foi amado. Às vezes nós também estamos distantes de Deus, estamos no pecado, temos vergonha de buscar a confissão, o sacramento da reconciliação, nos afastamos da igreja, da Santa Missa, mas lembremos que nós sempre somos amados, nós sempre seremos filhos e filhos para sempre, porque a misericórdia de Deus permanece para sempre. A sua ira, a cólera do Senhor pode ser por um segundo, como não diz a palavra, mas a sua misericórdia, a sua compaixão são para sempre. É importante pensarmos em tudo isso. O sexto ensinamento é sempre nós lembrarmos que nós precisamos do perdão. O perdão é sempre uma realidade. Como nos diz a palavra, como eu colocava no início desta homilia, há mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. A festa que o pai oferece àquele filho que retorna com todos os aparatos, com alimentação, com uma roupa nova, com sandálias nos pés, com o anel no dedo, é a dignidade restituída. É a expressão do que está no coração de Deus, no coração do Pai. Essa festa é a expressão da alegria que brota do coração do Pai. O sétimo ensinamento é que os dois irmãos tinham os mesmos problemas. Os dois eram pecadores. Viviam na casa, mas não sabiam desfrutar do carinho, do amor, do coração do Pai. O mais jovem, ele decide sair para longe. E o mais velho está em casa, está com o Pai, mas não sabe desfrutar do coração, não sabe desfrutar do amor, da presença do Pai. Fica revoltado porque o outro ganha aquela festa. Eu sempre estive aqui contigo, Pai, e nunca me deste um cabrito para comemorar com os meus amigos, mas tu sempre estás aqui, meu filho. Era necessário festejar, porque esse teu irmão estava morto e agora voltou a ter vida. Às vezes nós somos assim. Podemos estar dentro da igreja ou fora da igreja, mas nós não sabemos desfrutar do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Podemos até falar de Jesus, mas nem sempre falamos com Jesus. Deus parece ser uma ideia tão abstrata na nossa vida. É importante sentirmos a presença de um Pai que é amoroso, de um Deus que é próximo, de um Deus que é carinho, que é afeto, que nos perdoa sempre. E por fim, é a chave cristológica, oitavo, digamos assim, pensamento, elemento desta parábola, a chave cristológica. Jesus é realmente o centro ou não da nossa vida, grande questão. É importante dizer que o pai sai em busca do filho mais novo. Está sempre ali, fora de casa, sai da sua casa
para olhar, para esperar no horizonte aquele filho que retorna. Depois que encontra e que festeja, não descansa, também vai em busca do filho mais velho, sai em busca. Então ele reúne todos os pecadores. O coração do Pai, esse coração amoroso, que envia o seu Filho Jesus para ir em busca de uma humanidade que está caída no pecado. É Jesus que vem ao mundo, é Jesus que vem nos reunir para que possamos, enquanto pecadores, chegar ao coração amoroso do Pai. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado.